O Natal é um fato da vida social. No final do mês de novembro, cada vez de modo mais antecipado, a nossa cidade já estava enfeitada para o Natal. A árvore tradicional do Ibirapuera foi para mais perto do lago, ficou ainda mais bonita. Se você não visitou, visite, está muito bonita. Quando você circula pelas lojas, você já ouve canções de Natal. A movimentação das compras natalinas parece ter se intensificado. Os lojistas, imagino, estão bem contentes com toda essa movimentação. Se os sinais do Natal são tão ostensivos, começam cada vez mais cedo na nossa sociedade, no nosso país, na nossa cidade, se os sinais do Natal são tão ostensivos, será possível perder a essência do Natal? Desviar-se da essência do Natal? A pergunta já traz uma pista de resposta. Justamente porque se faz tanto barulho nessa época do ano, justamente porque há tanto barulho nessa estação, nesse período, nós corremos o risco de perder a essência do Natal, de não percebermos aquilo que é a essência do Natal. O evangelista João afirma: veio a respeito de Cristo, veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Rejeitaram, ou seja, não conseguiram enxergar, não conseguiram compreender a essência do Natal. Exatamente como acontece nos nossos dias. Não percebemos a essência do Natal, enxergamos a árvore natalina, trocamos os presentes, ouvimos as canções natalinas, mas perdemos a essência do Natal, a mensagem do Natal, o propósito do Natal. A essência do Natal desaparece diante dos nossos olhos, no nosso tempo, assim como desapareceu dos olhos daqueles que estavam no primeiro Natal, por razões semelhantes. Quais foram e quais são as razões? Primeiro, trabalho. No Evangelho de Lucas foi registrado que não havia lugar para José e Maria na hospedaria em Belém. O texto está na tela, e estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Belém estava agitada, Belém estava cheia por conta do recenseamento. As ruas estavam lotadas, era uma época excelente para os comerciantes. Sempre que há gente nas ruas, sempre que há movimentação de pessoas, o comércio vai bem. Os negócios iam bem em Belém naquele Natal. Iam bem para aquela hospedaria, não havia mais vagas. Mais um casal procurando uma vaga de última hora deve ter pensado o dono daquela hospedaria. Aquela rejeição não foi uma rejeição marcada pela hostilidade, não foi uma rejeição de hostilidade. A hospedaria perdeu a essência do Natal justamente porque os negócios iam bem, porque as coisas iam bem. Eles estavam com muito trabalho para dar atenção ao Salvador do mundo, ao nascimento do Salvador do mundo. Esta é a mesma razão pela qual muitas pessoas deixam escapar o sentido, a essência do Natal nos nossos dias. Estão muito ocupadas, têm muito trabalho para realizar, as coisas estão indo bem, estão ganhando dinheiro, estão prosperando, há muito trabalho para ser feito, para pensar no Natal. Paradoxalmente, muitos deixam escapar a essência do Natal, porque estão muito ocupados com as tarefas que envolvem o Natal,
que envolvem essa época do ano, as atividades típicas desse período natalino. Há aqueles que perdem a essência do Natal por mero pragmatismo dos negócios, do trabalho, como vimos, ou seja, dizem, não tenho tempo para isso nessa fase da minha vida, nessa estação da minha vida. Mas há aqueles que se opõem à essência do Natal, porque veem no Natal uma ameaça. Esse era o caso de Herodes, conhecido como Herodes o Grande. Veja o texto na tela. Tendo ouvido isso, ou seja, a respeito do nascimento de Jesus, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Era ele que reinava quando Jesus veio ao mundo. Dizem os historiadores que Herodes era tão cioso do seu poder, era tão paranoico com as ameaças ao seu poder, ao seu trono, que ele mandou matar 3 dos seus filhos. 3 dos seus filhos. Porque via neles uma ameaça ao seu trono. Isso fez com que Júlio César, imperador em Roma, dissesse que era melhor ser um porco em Roma do que um filho de Herodes na Palestina. Talvez você pense, bom, isso não tem nada a ver comigo, eu não exerço nenhum poder político, tampouco eu sou paranoico pela manutenção do poder, tampouco eu sou um monstro como Herodes, esse problema eu não tenho. Entretanto, a essência do Natal traz a seguinte pergunta: quem é que está no trono da nossa vida? Quem é que está no comando da sua vida? Quem de fato reina no seu coração? A essência do Natal traz a pergunta: nós viveremos apenas para os nossos interesses ou aceitaremos a entrega do comando da nossa vida para o Rei Jesus, para que Ele seja o Senhor da nossa vida e para que a lógica que Ele trouxe a esse mundo de servir e não de ser servido possa orientar e inspirar todas as nossas ações. Se o ego estiver no trono da nossa vida, perderemos, nós também, a essência do Natal. Apesar de toda a comemoração, se o desejo de ser admirado, se o desejo de ser adorado passar a ser o centro da nossa vida, saiba, teremos dado as boas-vindas ao Herodes que existe dentro de cada um de nós. Quando o ser humano tenta ser Deus, ele não consegue, ele não tem êxito, ele não se transforma em Deus, mas ele se transforma num demônio para os seus semelhantes, assim como Herodes o foi para aqueles que conviviam com ele. Mas há uma terceira razão pela qual muitos deixam escapar a essência do Natal: a familiaridade. Nós nos acostumamos com o Natal, ou seja, nós nos acostumamos com as histórias dos evangelhos, nós nos familiarizamos com as principais expressões natalinas, nós já não nos deixamos mais tocar pela mensagem do Natal, ou seja, nós não nos sentimos desafiados, nós não nos deixamos tocar pelo mistério da encarnação do Filho de Deus entre nós. Esse era o caso dos religiosos, dos sacerdotes, dos escribas, por ocasião do nascimento de Jesus. Os magos chegaram a Jerusalém, se dirigiram então às autoridades buscando informações sobre o local do nascimento de Jesus e veja a resposta que deram os religiosos, o texto está na tela. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e aí segue a citação do profeta Miqueias. Pergunto, você sabe qual a distância entre Jerusalém e Belém? Quanto tempo entre Jerusalém e Belém?
Hoje nós temos Google, é fácil descobrir. Eu fui no Google, a imagem está aí, você vê acima na tela Jerusalém, o pontinho vermelho, Belém, e talvez você não consiga enxergar daí, mas está lá 1h47 a pé, de Jerusalém a Belém. Não é uma caminhada longa, 1h47. Agora, tantos séculos esperando o Messias, tantos séculos estudando as profecias, chega uma comitiva do exterior e diz essa comitiva: nós vimos uma estrela, essa estrela nos guiou até aqui. Onde é que deve nascer o Salvador? O que é que era de se esperar dos sacerdotes, dos escribas? Poderiam, deveriam ir até Belém para conferir se o Salvador de fato havia nascido, mas eles estavam muito familiarizados com as coisas sagradas. Eles haviam se acostumado com os textos das Escrituras, eles já não mais se entusiasmavam com esses textos para empreenderem uma jornada de 2 horas de caminhada, para examinar se de fato o Messias havia chegado ao mundo. Talvez essa seja a ameaça mais próxima de nós que somos igreja, que frequentamos a igreja. Sabemos quase tudo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, mas muitas vezes falta-nos a disposição para irmos ao encontro dele, para irmos até ele. Termino essa meditação breve fazendo um convite para você. Que nesse Natal, que temos por tema a essência, você busque a essência do Natal. Que você seja capaz de se encantar novamente com a mensagem do Natal. Que você se deixe fascinar pelas histórias natalinas. Que você vença a indiferença que foi se instalando pela rotina de comemorações ao longo da sua vida. Que você enfrente o trabalho que tenta roubar o sentido do Natal, que você enfrente o amor ao poder que compete com a essência do Natal, que você enfrente o excesso de familiaridade do Natal. Com isso, compartilho com vocês uma pequena história e com ela encerro essa meditação. Uma senhora, professora por muitos anos numa escola no interior do país, era diretora dessa escola, estava para se aposentar naquele ano, e como não estaria no ano seguinte, ela resolveu fazer como último gesto seu administrativo e como professora uma grande festa de Natal. A melhor festa de Natal já feita naquela escola, e para isso deveria haver uma excelente peça natalina. E ela começou então os preparativos, viu que não havia orçamento, procurou alguns amigos que fizeram doações generosas, ela conseguiu vestir adequadamente os personagens, conseguiu contratar uma empresa para iluminação, para áudio naquela celebração, investiu na decoração, na distribuição dos papéis. Ela buscou alguns alunos talentosos, dedicados, alguns deles que já faziam teatro de modo amador. Estava tudo planejado, tudo distribuído, quando um aluno entrou na sala da diretoria. Era um aluno especial, ele sentou-se e disse para a diretora: eu quero participar da peça de Natal. Ela já havia distribuído os papéis, ficou numa situação constrangedora, e para complicar ainda mais, o menino disse: eu quero ser o anjo Gabriel. Ela disse: o anjo esse papel já foi dado, não há mais lugar. Mas o seu coração de mãe, de professora, vendo a tristeza no semblante daquele menino, quando o menino se levantava para sair, ela disse: eu tenho uma solução, tenho um papel. Criou o papel na hora. Você será o dono da hospedaria. O menino ficou feliz, os ensaios começaram, tudo perfeito. Chegou o dia da apresentação, tudo como ela havia planejado.
auditório lotado, autoridades da cidade presentes naquela peça. A peça iniciou como planejado, com todo o dinamismo. O anjo Gabriel entrou em ação, houve o primeiro diálogo, o casal tomou a caminhada rumo a Belém, chegou na hospedaria, bateu a porta da hospedaria e aquele aluno especial que fazia o papel de hospedeiro tinha uma breve fala, uma só palavra. Abriu a porta, José se dirigiu: nós precisamos de um quarto nessa hospedaria. E o menino disse: não. José insistiu: a minha esposa está grávida, nós precisamos de um quarto, ela está para dar à luz. E o menino disse: não. Foi fechando a porta, o casal começou a dar meia volta, José segurou na mão de Maria. Quando o menino voltou, abriu a porta e disse: esperem, esperem, vocês podem ficar com o meu quarto. A diretora ficou decepcionada. A peça planejada não sairia como ela sonhara. Mas quando ela percebeu, as pessoas que assistiam estavam com lágrimas nos olhos. Aquele menino sabia o sentido do Natal. Sabia o sentido do Natal. Natal é Jesus no nosso coração. É abrir um lugar para Jesus na nossa vida. Há mais de 2000 anos, José batia a porta de uma hospedaria em busca de um lugar para o seu filho nascer. Hoje, o próprio Cristo bate à porta do nosso coração e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Viva o Natal, viva a essência do Natal. Eis que estou à porta e bato. Não hesite, não espere, não deixe para amanhã. Abra no seu coração lugar para Jesus. Amém.